Já tava assim. Acho que tá bom aqui. Paz do Senhor Jesus. Ué, só. A palma ficou grande isso aqui, olha. Meu, ó. O celular aqui tem zoom, moço. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao meu Instagram. Eu vou pro céu, pastor? Oxe, varão, é tu que sabe. Se não quiser ir também, não tem problema não. Fica à vontade. Olha aí, meu povo. Boa noite. Esperando aqui o pastor Elias Torralbo para uma live abençoada e abençoadora. Tenho certeza disso. Vamos falar sobre lealdade. Vixe. Ele que deu o tema. Aê! E aí? Você tá bonito, hein? Rapaz, tô grande, hein? Rapaz, o que tá acontecendo aí? Não sei. Esse celular aqui parece que tem zoom. Rapaz, você tá... Pastor Elias, seja bem-vindo ao meu Instagram. Primeira vez, hein? Muito obrigado pelo convite. Você ontem mandou uma mensagem, ontem ou antes de ontem, falou que dia que nós vamos fazer a live. Eu falei, eu tô esperando desde quando começou a quarentena. Eu tenho a mensagem. Você mandou, ó, aí você falou assim, me manda uma foto. Eu falei, não, já tem até o cartaz que você me mandou. Foi mesmo, foi mesmo. E A aí, família tá bem? prazer, viu? Uma alegria para mim. Eu vi aí o senhor comentando de que eu que escolhi o tema, né, sobre lealdade. Qual o livro do senhor que o senhor trata esse tema? Lealdade, um tratado teológico sobre submissão e autoridade espiritual. O senhor tem ele aí para mostrar? É esse aqui, ó. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma série que eu vou lançar. Esse primeiro é explicando os principais pontos, né, desse assunto. Na verdade, esse livro é fruto de um seminário que eu dou há cerca de 5 anos e resultou aí nesse primeiro livro, que é uma introdução a respeito da obediência, princípio de autoridade e lealdade colocada à prova, né? O senhor deu parte dessa aula lá em Londres, no nosso seminário. Isso, exatamente. Eu me lembro que foi a minha última exposição naquele evento que eu particularmente tenho saudade daqueles dias. Para mim, foi um dos melhores momentos assim que eu vivi. Em termos de ambiente, foi muito especial. Inclusive, foi a primeira oportunidade que eu tive de estar com o senhor pessoalmente. E para mim foi um tempo muito, muito especial mesmo. E falo isso com muita verdade, muita sinceridade. Foi enriquecedor. Naquela ocasião foi um evento promovido pela Academia de Pregadores. E eu, sinceramente, tenho saudade daqueles dias de muito aprendizado, de muito crescimento, não só a partir das exposições, né, que nós ouvimos ali, feitas pelo senhor, pelo pastor Jeremiah. Lembra do pastor Jeremiah? Foi forte, hein? Foi. A aula dele também, rapaz. Foi muito bom. Mas também os momentos extra-púlpito, né,
Foi um tempo muito, muito especial Foi. com Alice e Neide, foi muito legal. Foi. Maravilhoso. O Alisson comprou um tênis londraico. Rapaz, aquele Alice. Lá que ele descobriu que ele tem o Ministério da Palma, né? Ah, é? Rapaz, quem que aguenta aquilo, meu irmão? Só Jesus. Pastor Elias, mostra o livro de novo. Aqui, meu amigo. Esse aqui, ó. Meu Deus. Esse é um livro que eu, particularmente, tenho um carinho muito especial, porque é um assunto que me encanta, né? O princípio de autoridade, para mim, é um dos princípios mais importantes da vida de um ser humano, que rege aí a sua relação com os seus líderes, a relação familiar também, né? Porque eu só posso exercer autoridade se eu me submeter a uma autoridade. Existem muitos pais que deixaram de exercer autoridade sobre os filhos sem saber, porque deixaram de se submeter a uma autoridade espiritual, ou até mesmo uma autoridade no próprio ambiente de trabalho. Então, Ninguém tem autoridade sem ser autorizado, né, pastor Elias? não. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando você fala... Vamos tomar, por exemplo, quando as pessoas olhavam para Jesus e ficavam admiradas, né, com as palavras que saíam dos seus lábios, e o texto diz que a razão pela qual as pessoas admiravam era porque Bispo Saulo ele Moura, manda um falava... abraço para ele aí, pastor Elias. Quem? Bispo Saulo Moura, tá mandando um abraço. Rapaz, você sabe que eu estou morando em Guarulhos há 1 ano e meio e eu ainda não tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Topíssimo. Mas ele é uma pessoa admirável, né? Topíssimo. Admirável. Pode concluir, pastor. Então, e a Bíblia diz que a razão pela qual as pessoas admiravam o que Jesus falava é porque ele falava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Então, o que seria ali falar como quem tem autoridade? É aquilo que o senhor falou. Ele é autorizado a dizer. Agora, o eu ser autorizado a dizer ou a fazer algo, por isso que a Bíblia, ora ela fala, recebereis poder, ora ela fala, recebereis autoridade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Poder tem a ver com o que se faz, enquanto que a autoridade tem a ver com o que se é. Então, quando Jesus diz, eu dou poder e autoridade, ele está dizendo, eu dou condições de vocês fazerem coisas, mas eu também dou a vocês condições de vocês serem algo. Então, por exemplo, quando Jesus, naquelas cartas que ele envia às 7 igrejas da Ásia, todas elas, sem nenhuma exceção, ele começa se apresentando. Isso diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele... Por quê? São as patentes dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quem vai falar aqui é digno de ser ouvido. Então, ter autoridade, né, é ter condições de falar aquilo que se fala. Então, alguém que fala com autoridade, e isso é um princípio tão forte que o Espírito de Deus se encarrega de ministrar ao coração dos ouvintes que aquela pessoa que fala é digna de ser ouvida. Isso, meu amigo, eu até quero a sua opinião sobre isso, porque o senhor me falou que eu ia falar, o senhor só ia perguntar, mas isso não é justo, né? Eu não acho justo. Mas, por exemplo, eu tenho pensado, aliás, não tenho pensado, eu penso sobre isso já há muito tempo. Nós vivemos uma geração que é uma geração que se preocupa muito com o espaço. Então, por exemplo, onde você prega, para quantos você prega, quantos estavam lá. Agora, com essa pandemia, essa quarentena, isso perdeu um pouco a força, mas é uma coisa impregnada na nossa geração, a questão do espaço. Eu tenho para mim que mais importante do que o espaço é o tempo.
Então, o mais importante do que para quantos eu falo hoje é quantos dos que me ouvem hoje estarão me ouvindo daqui 10 anos. É a questão da durabilidade. Eu acho que o que credencia o ministério é durabilidade. O diabo mostrou para Jesus os reinos do mundo, e diz a Bíblia que foi por um momento. Por um momento. Mas o ministério não é isso, né, pastor? Não, porque até tomando como base esse texto que o senhor estava citando, Jesus não teve problema do diabo dizer para ele que o reino e que o poder era dele. Ele falou, tudo isso é meu. Jesus não falou que ele estava mentindo. Porque Jesus não tem problema com isso, porque a história não termina ali. Então, Jesus não tem problema com o imediato. Aliás, as principais cartas de Paulo foram escritas de dentro de prisões. Né? Então, Paulo ele não tinha essa gana por espaço. Porque se dependesse de espaço, as cartas de Paulo seriam um fracasso. Fracasso. Na realidade, um prisioneiro instruindo os livres. Os livres, é uma loucura. Então, aliás, eu tenho para mim que Paulo não teria muito espaço nos nossos dias. A gente admira, a gente fala bem dele, mas coloca Paulo nos dias de hoje. É um ministério fracassado, meu amigo. Então, a questão da durabilidade. Então, o que eu queria pontuar aqui, gostaria, inclusive, da sua importante opinião, é que pessoas que, por exemplo, e falo isso com muita tristeza, lamentando mesmo, pessoas que antigamente as pessoas faziam o que era preciso para ouvir determinadas pessoas, que hoje você não sabe nem onde essas pessoas estão. Meu amigo, é triste. Pessoas que há 10 anos atrás, o Brasil inteiro queria ouvir. Me parece, e eu estou quase convencido disso, de que até mesmo o carinho que as pessoas têm por um determinado pregador é Deus quem planta. E o dia que Deus, por algum motivo, por alguma razão, decide tirar esses nomes do coração do povo, nem mesmo o povo entende por que aquele carinho acabou. Porque até no desejo de eu ouvir alguém, eu preciso entender que é Deus movendo o meu coração para querer ouvir aquela pessoa. Porque é Deus quem move o coração das pessoas. Pastor Samuel só vai a Eli porque é Deus quem o chama. Entendeu? A voz de Deus atrai Samuel a Eli. Deus poder. Olha o que Deus faz. Então, antes da voz de Eli, é Deus fazendo aquilo. É o que Jonathan Edwards chamava de afeição. Para ele, as afeições têm a ver com a inclinação do coração de um sentimento por detrás dos sentimentos. Então, para Edwards, por exemplo, alguém que tem inclinação a praticar o bem, ele entendia que essa inclinação só era possível por um sentimento plantado por Deus, que é mais forte. Por exemplo, o salmista, ele diz assim, Senhor, expurga-me dos meus pecados, inclusive daqueles que nem eu conheço. Porque existem pecados que nem nós conhecemos. Há pessoas, por exemplo, que estão nos ouvindo aqui, inclusive nós, que às vezes nos pegamos pensando ou fazendo determinadas coisas e fala, gente, como é que pode? Por quê? São inclinações do coração. Então, Deus tem o coração, a Bíblia diz que Deus tem o coração do rei na mão. Então, é Deus quem move, é Deus quem faz o povo parar para ouvir. Por exemplo, as pessoas que lhe ouvem, as pessoas que lhe acompanham. Eu, por exemplo, acompanho o seu ministério. Nós não podemos perder de vista de que tudo isso quem faz é Deus. É Deus, meu amigo. A Bíblia diz, pastor, que Deus fazia a igreja em Atos crescer e caía na graça do povo, né? Uhum. Deus fazia isso com a igreja primitiva. É Deus. Não tem... Imagina eu pensar que
as pessoas param para me ouvir por minha causa. Se as pessoas andarem comigo um dia inteiro sem que Deus mova o coração dessas pessoas, elas desistirão de mim na metade do dia. Aquela pergunta, Deus prometeu que ia engrandecer Abraão ou o nome dele? Então, inclusive... Uma pregação sua, né? Na verdade, quem me falou isso foi um dos meus professores. Talvez o meu principal professor do meu mestrado, que foi o Dr. Heber Campos, né? O pai. Um dia num dos meus módulos do mestrado, na época eu morava no Rio ainda, e eu estudava em São Paulo, e aí terminou o módulo e tal, era de segunda a sexta, né? Aí ele me chamou, falou: Elias, você teria um tempinho para a gente conversar depois? Eu falei: tem. Claro que tem, até se não tivesse eu arrumaria tempo, né? E aí eu passei umas 2 horas conversando com ele. No final ele falou: posso orar por você? Eu falei: claro, pastor presbiteriano, né? Aquele negócio todo. E aí ele orou e terminou a oração e falou assim: olha, Elias, que Deus engrandeça o teu nome. E eu estranhei, né? Ele falou: você estranhou porque você não me entendeu. Eu não disse para Deus engrandecer você. Eu disse que Deus engrandeça o teu nome. Porque Deus não engrandece pessoas. Porque pessoas morrem. Mas o nome, ele permanece. Então, meu amigo, nós temos que zelar por aquilo que Deus tem nos dado e nos submeter a uma autoridade espiritual é, sem dúvida, uma das principais condições para um ministério bem-sucedido e com longevidade. Inclusive, no fundo do meu coração, é o que eu desejo para o seu ministério. Amém. Eu tomo posse disso. Comenta para nós sobre lealdade colocada à prova. Existe isso? Com certeza. Na Teste verdade, da lealdade? Sem dúvida. Aliás, ou a nossa lealdade já foi testada, ou está sendo testada, ou será testada, ou as 3 coisas de uma vez só. Porque assim... Já foi, está sendo, ou os 3? Ou será, ou os 3. E eu digo por quê? Você não pode analisar um assunto desse a parte da vida cristã. Você não pode. Princípio de autoridade, lealdade, obediência, submissão, não é uma coisa isolada à vida cristã. Pelo contrário, ela é parte de um todo, né, da vida cristã. Quando você olha para a Bíblia, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, eu, aliás, espero, porque eu ter o senhor como debatedor não deve ser legal. Agora, o que acontece? Quando você olha para a Bíblia, a vida cristã ela é demonstrada não pelas ações, e sim pelas reações. Então, não é a forma com que eu ajo que eu demonstro maturidade cristã. É na forma com que eu reajo. E, lógico, você tem base bíblica para isso. Por exemplo, quando você lê o que é chamado de o Talmidim, né? Que é o documento aí mais antigo, depois da Bíblia, você encontra ali as coisas mais básicas, né, da fé cristã, que é nada mais, nada menos do que a extensão daquilo que Jesus ensinou. Então, o que Jesus ensinou não são ações que demonstram vida cristã, sim reações. Então, por exemplo, se te ferirem uma face, dê a outra. Reação. Se te obrigarem a ir 1 milha, vá 2. Reação. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. E assim sucessivamente. Tudo na base da reação. Como a vida cristã é mensurada pela forma com que eu reajo diante das
das pressões da vida, das adversidades. Da mesma forma, a minha lealdade ela é testada nas minhas reações. E existem pelo menos 2 ambientes em que a nossa lealdade é testada. O primeiro ambiente é o ambiente desfavorável. É em tempo de escassez. Quando falta alguma coisa, quando um obreiro é colocado à prova pelo seu líder. Porque é o seguinte, a minha lealdade ela não é testada, por exemplo, na minha relação com o meu líder, quando o meu líder me entrega uma tarefa a ser executada. Por exemplo, quando o meu pastor me entrega uma congregação para cuidar. É fácil eu ser leal a ele quando ele me dá uma tarefa a fazer. Eu quero ver quando o pastor tirar essa pessoa da congregação e trazê-la para a sede. Aqui que você testa se a pessoa é leal ou não. Porque é o seguinte, chamar o pastor de homem de Deus e que tem visão quando ele te entrega algo para fazer é muito fácil. Agora, geralmente, quando se tira, diz aí, perdeu a visão. O camarada está fora da direção. Então, perdi meu cargo, então ele perdeu a visão. Porque é condicional. Então, primeiro que a minha lealdade ela é testada em tempos desfavoráveis. Você pega, por exemplo... A ausência é uma falta. Um exemplo, Sim. Gálatas 4,18, Paulo diz assim, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente conosco. Justamente. E eu acrescentaria, quem sou eu, mas e principalmente. Lealdade é o teste. É aí que é o teste. Na lealdade, igual eu não estou em casa agora, né? Eu estou em viagem. Mas assim, a minha lealdade ela é posta à prova quando eu estou fora de casa. Ausência. Então, foi muito bem colocado. Então, em tempos desfavoráveis, Davi, por exemplo, Davi é um exemplo disso. Quando, por exemplo, ele já ungido rei e o seu pai lhe dá a ordem para que levasse comida para os seus irmãos. Tem gente que se afoga num pingo d'água. Camarada está tomando um pingo d'água, está se afogando, está se achando... Não, o senhor fala melhor, O cara foi consagrado, presbítero, alguém vai dar uma de senhor? Não, diácono. Diácono, não. Presbítero é muito para ele. O é diácono. Não chega a presbítero. Ele é diácono. O pastor separou, ele é diácono. Diácono. Aí ele ajoelha falando fino. E levanta... Aí ele já levanta. E levanta falando aleluia, aleluia. Pior é o cara... Pior é ele dormindo com a esposa, né? A esposa, no outro dia da consagração do obreiro, toda feliz, porque agora é casada com um diácono. Mal sabe ela que é a grande desgraça da vida dela, porque ela acorda e fala assim, bom dia, meu amor. Ele diz, meu amor, não. Diácono fulano de tal. Engrossa a voz. Engrossa. Tá normal. Aí o cara quer ser chamado de diácono pela esposa. Então, o camarada, ele morre afogado num pingo d'água. Um pingo d'água. Um pingo d'água. E o Davi foi ungido rei e o pai mandou ele levar. E ele fala uma frase que estamos em falta. Ele diz, sim, senhor. Porque ele não tem dificuldade de servir aos seus irmãos, mesmo quando já é um ungido rei. Porque ninguém estará pronto a derrubar um gigante se antes não estiver disposto a servir os seus irmãos. Pastor, então depois da queda do gigante que ele é honrado. Aquilo se tornou inesquecível. Até hoje. Entrou para a história. Sim. E Paulo diz, né, os que servirem bem como diáconos conquistarão a maior posição. Justamente. Agora, a lealdade ela é testada nesses tempos, porque as pessoas em volta, elas começam a incitar as pessoas.
a dizer, você merece coisa melhor, você é tão preparado, olha, o seu pastor sabe menos que você, o seu pastor é menos conhecido que você, era para você está... Então começa isso aí. Então é teste, a lealdade está sendo testada. Agora, mais difícil é o segundo ambiente do teste, que é o ambiente favorável. Quando tudo está a favor da pessoa. Quando há elogios, quando a pessoa está em ascensão. Como o caso de Moisés. Né? Eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que pesa esse exemplo, porque é o próprio Deus quem testa Moisés. Deus se aproxima de Moisés e diz, eu vou matar todo mundo, menos você. Esse, para mim, pastor, esse é o maior teste que Deus fez Moisés passar. Meu amigo, é o seguinte, não tem uma vez que eu pense ou fale sobre este exemplo que isso não me estremeça por dentro, porque tem gente que se vende por muito menos. Tá entendendo? Porque, por exemplo, a menina lá tá dançando lá na frente do Herodes, o Herodes ficou tão animado que falou, pede o que você quiser, que eu te dou até a metade do meu reino. Do reino. Entendeu? Ela vai na mãe e fala, mãe, é a chance da nossa vida, metade do reino. O que eu metade peço? Do corpo, metade do reino por um corpo que se mexe. Então, e aí, o que eu peço? A mãe fala, não, a cabeça do profeta. Não, mãe, a senhora não está entendendo. É a metade do reino. Ela falou, não, a cabeça do profeta está valendo mais do que a metade de um reino. A metade de um reino. Então, a pergunta é, quanto é que vale a nossa dignidade? Quanto é que vale a honra de um ministério, um nome? Então, Moisés é testado, talvez, naquilo que o homem eu vou ler o que o senhor está falando aí, o texto, tá? Êxodo 32, 10. O Senhor diz, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Aí Deus pega a promessa que fez a Abraão em Gênesis 12. Essa é a parte. E farei de ti uma grande nação. Não, essa é a parte alta do negócio. Superei Abraão. Ele tá dizendo assim, vamos esquecer Abraão e você vai ser o novo Abraão. Eu tiro dele e ponho em ti agora. Imagina se fosse... Tem gente que por muito menos diria assim, Senhor, bom, se é para me exaltar, que morra todo mundo e que Abraão saia da história, contanto que eu seja exaltado. Posso ler a oração dele, pastor? Por favor, é linda isso aí. No versículo 11, ele suplica pelo povo. Olha aí. No versículo 12, ele suplica pela honra do nome de Deus. Uhum. No versículo 13, ele suplica citando o nome de Abraão. Lembra de Abraão. E Abraão estava ali, né? Abraão estava ali? Não tá, cara. Não, ele está morto. Está morto. A vontade do cara. Abraão não está ali, não. Tá não, tá morto. Nem o povo estava. É ele Deus. É só ele Deus. E favorável. Esse é em tempo favorável. Tudo favorável. Tudo, inclusive Deus do lado dele. Entendeu? Então, é porque é princípio, meu amigo. É princípio. Moisés é alguém que conhece Deus numa dimensão de princípio. Porque Moisés não é movido por oportunidade. Moisés é movido por princípio. Eu não posso ser movido por oportunidade. Eu não posso. Pastor, incrível. Na ausência de Abraão e do povo, Moisés é leal ao povo e à história de Abraão. Na ausência de Moisés, Arão é desleal. É desleal. Agora, eu acho que intensifica mais quando, por exemplo, você entende que um verdadeiro líder espiritual, ele é capaz de fazer pelo povo sozinho o que o povo inteiro não é capaz de fazer pelo líder. Porque o povo inteiro foi desleal a ele. Inclusive,
sem o povo saber, Moisés está protegendo o povo de ser destruído. Repete isso. Você acha que o povo não sabe que Moisés foi proibido de entrar na terra? E você vê alguém dizendo para Deus, se ele não entrar, eu não entro? Não. Por quê? Se ele não pode, eu quero entrar. Agora, é exatamente por isso, meu amigo, que líder é um só. Porque são poucos os que conseguem reproduzir o sentimento do próprio Deus. Porque o que Moisés faz é o que Paulo depois viria fazer. Lembra quando Paulo diz assim, eu gostaria de abrir mão da minha salvação para que os judeus pudessem ser salvos. É o que Jesus fez, meu amigo. Ele abre mão de si mesmo por causa do outro. Esses são os verdadeiros imitadores de Cristo. De Cristo. E Moisés antecipa isso milhares de anos antes. Porque é uma questão... E se o nosso cristianismo não alcançar minimamente isso aí, tudo é vão. Porque o princípio do ministério é o servir. Então, que sofra eu, e não a igreja de Deus. Então, Moisés, ele está antecipando aquilo que Cristo viria fazer. Aqui o que o senhor citou, Romanos 9:3. No 10, ele ora... Romanos 9:3, Paulo diz, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Meu, isso é loucura. Aí no capítulo 10, ele diz assim, ele fala uma coisa o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É isso Olha aí. o tanto que ele amava esse povo. E você percebe que esse povo persegue ele. Não, e ele está indo para Jerusalém. Ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. Ele está muito provavelmente em Corinto, encerrando ali a terceira viagem missionária. Ele está com os donativos, as doações das igrejas gentílicas. Ele escreve para a igreja de Roma, e ele escreve para a igreja de Roma o seguinte, ele quer ir para a Espanha, Roma vai ser um trampolim, e ele está indo para Jerusalém. E ele pede oração. Eu oro para que o povo de Jerusalém me receba bem, porque ele está com medo de não ser recebido. E mesmo tendo esse receio, gente, isso é loucura. Ele está dizendo, eu abriria a mão de estar com Cristo para que os judeus que me perseguem, que não aceitam o meu ministério, pudessem ser salvos. Pastor, então, sobre Paulo falar essas coisas, ele está vivendo o que ele ora, né? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. É amor de Deus, pastor. E por isso que ele clama, né, em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E ali ele está usando esse exemplo para depois dizer o seguinte, e que nós nos consideremos inferiores aos outros. Jesus nunca pediria de nós o que ele nunca fez por nós. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, por isso que é bom conversar sobre esse assunto de lealdade, de princípio de autoridade, à luz da vida cristã, porque senão tudo perde o sentido. Pastor Elias, a lealdade de Moisés é comparada à lealdade de Arão, que era só na presença, enquanto Moisés, na ausência, é um povo. E mesmo o povo sendo maioria. Aí o segredo, Salmo 104, segredo não, vamos por o resultado. Perdão, Salmo 103. Salmo 103, 7. O povo, os filhos de Israel conheciam as obras do Senhor, mas Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Isso é loucura, mano. É igual o cara que tem o cartão, mas não tem a senha. O povo sabe depois que está feito. Moisés sabe por que Deus fará, porque Deus fez. Isso é uma loucura, meu irmão. Agora,
aí que enquadra a diferença entre poder e autoridade. Porque uma coisa é a pessoa conhecer o poder de Deus e outra coisa é conhecer o que é de fato autoridade. O poder de Deus é aquilo que ele faz, enquanto que a autoridade é aquilo que ele é. A diferença do conhecimento de Moisés para o povo é essa. Sem dúvida. Até porque aí eu acho que cabe dizer o seguinte, que a grande diferença entre você ser sincero e ser murmurador. Porque, por exemplo, por que uma geração inteira morre no deserto por causa da murmuração, enquanto que Jeremias, que chama Deus de ribeiro ilusório, Jeremias, ali no capítulo 15, entre o capítulo 15 o cara e 20, tem um livro de murmuração que é só lamentação. Só. Ele chega a dizer para Deus assim, tu me atraístes para o deserto, dizendo ser algo e não é. Me iludiste, iludido fiquei. Ele está dizendo que Deus é até complicado dizer. Mas é isso. Ele está dizendo, o senhor a gente enganou. Não consegue. O senhor me enganou. Agora, a grande questão aí é por que Deus destrói uma geração inteira e não destrói Jeremias? Porque, na verdade, o que o povo fez foi murmurar. E o que Jeremias fez foi ser sincero. A diferença ali o povo falava de costas para Deus, enquanto que Jeremias falava frente a frente com Deus. Porque Deus prefere reclamação sincera do que adoração falsa. Então, é preciso que nós entendamos de uma vez por todas que conhecer o poder de Deus é conhecer o seu braço. Conhecer a sua autoridade é conhecer quem ele é. Então, quando alguém rejeita o poder de Deus, está rejeitando o que ele faz. Mas quando alguém rejeita uma autoridade, rejeita quem ele é. Não, peraí, que o senhor vai repetir que eu vou ver o povo comentar isso aqui. Porque assim, o poder apresenta a Deus, enquanto que a autoridade representa Deus. Então, eu quero que as pessoas comentem, pastor Elias. Repete aí a diferença do poder e autoridade. O poder apresenta Deus, enquanto a autoridade representa. Quando alguém rejeita o poder, está rejeitando o que Deus faz. Quando alguém rejeita uma autoridade constituída, está rejeitando quem Deus é. Lembra de Saulo, no caminho de Damasco? Na mente dele, ele está perseguindo a igreja. Quando Cristo aparece para ele, o que é que Cristo diz para ele? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Tu persegues. Então, Jesus não fala, você está perseguindo a igreja. Não, você está perseguindo a mim. Porque tudo que eles fazem, eles fazem porque eu mandei eles fazerem no meu nome. E quem é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem. Então, por isso que quando Deus se manifesta ali a Arão e Miriam, por causa da murmuração de Arão e Miriam, Deus fala para Arão. Deus fala, com vocês dois eu falo por terceiros. Eu uso intermediários. Mas quando eu falo com Moisés, eu falo cara a cara. Cara a cara. Boca a boca. Por quê? Não mexam naquilo que eu coloquei. Se foi eu quem coloquei, se tiver que tratar, quem vai tratar sou eu. Tá? Porque, então, é preciso entender a diferença. Quando alguém rejeita, aí é que está. Quando alguém rejeita o poder de Deus, isso é um tipo de pecado. Quando alguém rejeita a autoridade, é um outro tipo de pecado. A rejeição da autoridade de Deus é o pecado de rebelião.
Desprezar uma autoridade constituída por Deus. É rebelião. E por que, por exemplo, a Bíblia condena a rebelião ao ponto de dizer que o pecado da rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria? Por quê? Por uma única razão simples. Isso está tudo no seu livro? Tá aqui. É muito simples. Por quê? Porque, na verdade, quando alguém rejeita uma autoridade que automaticamente rejeita Deus, vamos para um aspecto prático. Quando eu questiono uma autoridade estabelecida por Deus sobre mim, o que eu estou dizendo com esse ato sem palavras? Eu estou dizendo que Deus errou quando Deus errou. Deus errou a escolha, Deus errou em te estabelecer como autoridade sobre mim. E quando eu digo que Deus errou, eu estou dizendo que ele deixou de ser o quê? Onisciente, soberano. Então ele deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. E aí, se eu sei mais que ele, eu estou dizendo que ele deixou de ser Deus, e quem se tornou Deus? E quem é que pecou assim primeiro? Capeta! Então, aí é que está. Por que o pecado de rebelião é tratado com seriedade por Deus? Porque todo ato de rebelião reflete ao primeiro rebelde. Tá. Então, quando a deslealdade é rebelião, a rebelião é soberba. É por isso que Deus resiste o soberbo. Porque o soberbo é um protótipo de Satanás. Mas é por isso que Deus dá graça aos humildes. Porque o humilde é aquele que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí é a mesma questão que envolve a obediência. Por que Deus leva tão a sério a obediência? Exatamente por isso. Por quê? Por exemplo, você pega toda a Bíblia Sagrada, ela é fundamentada em obediência. Toda. Mesmo antes do pecado ter entrado na raça humana. Porque a obediência, ela não passa a existir depois que o pecado existe. É antes. É a desobediência o primeiro dos pecados. Que aí implica em muitas coisas. Mas antes mesmo de... isso aqui é muito sério, isso. Porque qual é a condição para se herdar a vida eterna? Ora, talvez eu não devesse até falar isso aqui por causa da questão de suprimir o tempo, mas vamos lá. O que é que Adão e Eva têm antes da queda? Eles têm vida eterna? Não. Eles têm existência eterna. São coisas distintas, porque existência eterna até o ímpio tem. Entra na imortalidade? A vida eterna... Ser imortal não é ser eterno. Não é possuir a vida eterna. Não é possuir. Não é possuir a vida eterna. Agora, o que é que levaria Adão e Eva a herdar a vida eterna? A perseverança na obediência. Me parece que à medida que eles fossem obedecendo, eles alcançariam em um momento a vida eterna. Qual é a condição para isso? Obedecer. Se tinha árvore, teria o teste. E o teste é exatamente o quê? Obediência. Obediência. Depois, então, antes da queda, qual é a condição para se manter relacionando com Deus? A perseverança na obediência. Na obediência. Depois da queda, qual é a condição? Na lei. Obediência. Senão não tem vida. E na graça? Obediência. Claro, não muda não. Desde Mateus 5, a graça encarnada é o exemplo da obediência. Lógico que sim. Lógico que sim. Por exemplo, o jovem rico chega em Jesus e faz uma pergunta absurda para Jesus. Que devo fazer? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser herdeiro?
Ser filho. Eu não preciso fazer nada. Já sou. Porque, na verdade, para ser herdeiro, eu tenho que ser filho. E o que eu fiz para ser filho? Nada. Eu não fiz nada. Então, é uma pergunta absurda. Mas nada. Jesus releva. Aí Jesus fala, obedeça os mandamentos. Aí o moço fala assim, eu já tenho obedecido. Jesus fala que ele está mentindo? Não. E Jesus não fala que ele... Oi? Jesus o amou. Justamente. Então, se Jesus não repreendeu, é porque, primeiro, ele obedecia mesmo. E segundo, a teologia dele não estava errada. E aí Jesus diz o quê? Então, só falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres e está tudo resolvido? Não. Vem. Depois vem Me segue. e faz o quê? Segue. Seguir é o quê? Andar do lado, na frente ou atrás? Atrás. Atrás. Por que Jesus falou, depois dele obedecer tudo, fazer tudo, ainda vir e andar atrás? Aqui está. Porque por mais obediente que eu seja, a minha obediência será imperfeita. E só tem uma forma da minha obediência ser aceita diante de Deus. Quando a minha obediência está escondida atrás daquele que é o maior dos obedientes. Então, por que Deus leva a sério esse negócio de obediência ao ponto de eu obedecer meus pais, ser capaz de ampliar os meus dias sobre a terra? Por quê? Porque todo ato de desobediência reflete o caráter do pai da desobediência. E todo ato de obediência reflete o caráter daquele que é o obediente perfeito. Então, num ato de desobediência de um filho em relação ao pai, ele está remetendo para Deus o caráter do diabo. E um ato de obediência de um filho para com o pai, ele está remetendo a Deus o caráter daquele que é o obediente perfeito. Então, por isso que obediência é levada a sério por Deus. Por isso que o obediente, ele é celebrado e recompensado. E por isso que o desobediente, ele é punido e ele é rejeitado por Deus. Porque daí a resposta porque Deus leva isso tão a sério. É isso aí. Porque todo ato de desobediência reflete e remete a Deus, a memória de Deus, ao pai da desobediência. Aquele que gerou, aquele que é chamado, inclusive, de o pai da iniquidade. Aquele que é quem gerou. Aí é o que Paulo chama filhos da desobediência. Os caras entram nessa classificação. Exatamente, porque quem é o pai da desobediência? Aquele que, num ambiente perfeito, gerou a desobediência. Porque, e aí, meu amigo, e a todos que nos acompanham, por isso que tem que se ter muito cuidado com a rebelião. Por quê? Porque todo ato de rebelião é fruto da insatisfação. E toda insatisfação tem sua raiz na ingratidão. E nós não estamos falando aqui de desobediência diretamente a Deus, mas autoridades estabelecidas por Deus. Justamente. Quando eu desobedeço a autoridade estabelecida por Deus sobre a minha vida, eu estou rejeitando quem Deus é. Uhum. Porque foi Deus quem colocou. Ah, mas e uma autoridade que está pecando em alguma área? Isso não cabe a nós. Quem vai tratar? É o próprio Deus. Meu amigo, olha, quem convive comigo sabe, eu tenho minhas dificuldades, meus empates, minhas limitações. Agora, existem algumas resoluções que eu tomei para mim. Uma das resoluções que eu tomei para mim e que me traz muita paz é eu só falar sobre aquilo que eu tenho condições de mudar.
eu não me envolvo, ou pelo menos procuro não me envolver em assuntos que eu não tenha competência ou autorização para mudar. Então não venha... É uma resolução muito boa, porque quem menos fala vai ter menos do que se arrepender. Eu também tenho meu amigo. E isso traz paz para o coração. Eu não posso falar de algo que eu não tenho autorização para mudar. Pastor Elias, eu vou ler um versículo aqui que o povo não gosta muito, não. Mas cabe dentro da nossa aula. E pastor, ele não deve evitar certos tipos de pensamento com medo do que vão dizer. Desprezar o ministério de Cristo com uma pergunta, Jesus fez outra pergunta. O ministério de João Batista era dos homens ou era de Deus? Eles disseram assim, se a gente falar que é de Deus, é uma mentira porque a gente não crê. Se falar que é dos homens, o povo vai ficar contra nós. Então, exato, vai calar. Então, eles se calam com medo da reação do povo. É melhor ser sincero. É melhor ser sincero, sem temer a reação do povo. Porque se você é um homem de Deus, você tem que falar concernente às Escrituras. Se exato, é a verdade, está nas Escrituras. Igual o senhor falou, murmuração é uma coisa, sinceridade é outra. Então, a Bíblia é sincera. Ela não dá meias voltas. Não. 1 Tessalonicenses 5,12. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor. Exato. E vos admoestam. 13. Que os tenham em grande estima e amor. Agora, por causa da sua obra. Agora, você vê que o que credencia e me faz não só ser aceito, mas que leva o povo a ter o dever de respeitar esse obreiro, é aqueles que trabalham por causa. Trabalham, estão no Senhor, admoesta, que é a pregação, e por causa da obra de Deus. Então, é a motivação. Então, tudo que eu faço, a questão do trabalho, a questão do estar no Senhor e a questão do admoestar, todos esses três têm que estar ligados à motivação. Qual é a motivação? Por causa da obra. Exatamente. Então, olha que exegese o senhor está fazendo comigo. Porque tudo bem, o camarada trabalha, tudo bem, mas isso não é garantia. A motivação. É motivação. É o que está por detrás. Aqui a gente está falando do líder, né? Isso, do líder. Aí o que Paulo pede dos liderados? Reconheça, porque tem um tipo de líder que trabalha entre nós. Mas não tem como fugir. Tem um tipo de líder que Deus o colocou sobre nós como presidente. Porque você vê que Paulo fala aí. Ele fala daqueles que trabalham entre nós e aqueles que presidem sobre nós. Que, inclusive, preside sobre esses que trabalham entre nós. Sim. Olha só. E é uma autoridade. É uma autoridade. Tem que reconhecer. 13. Os tenhais em grande estima, grande honra. Pastor, desobedecer isso é desobedecer uma ordem apostólica. Desobedecer uma ordem apostólica é abrir mão do fundamento dos apóstolos. Isso aqui é a Bíblia. É a base de tudo. É a base. Aí, pastor, ele conclui assim, ó. Reconhecer, ter em grande estima e amor. Tem que amar. Esse amor aí é o amor incondicional. Ao ponto, inclusive, de entregar a própria vida e abrir mão dos seus próprios interesses. Aí o resultado, versículo 13. Tendes paz entre vós. Então, porque na verdade... porque, como eu tenho dito... Você tem coragem de... Posso soltar os comentários? Por favor. Porque
Por exemplo, o que na verdade... Por exemplo, vamos lá. Qual é o oposto de paz? Vão dizer guerra? Não é. Não é. Pegue as duas grandes guerras mundiais. O que é que levou às duas grandes guerras mundiais? Não foi a ausência de paz. Foi a presença da confusão na comunicação. Ou seja, o contrário de paz não é guerra. O contrário de paz é confusão. E geralmente a confusão ela ocorre na falta de comunicação. Comunicação não acontece quando eu falo. Comunicação acontece quando o que eu falo é entendido por quem me ouve. Então, a confusão, ela resulta na falta de uma boa comunicação. E, a partir da confusão, se a paz não se estabelecer, resulta em quê? Em guerra. E aí é que entra aquele princípio que eu disse, que toda rebelião que tem como marca principal a confusão, toda rebelião é fruto de insatisfação. E toda insatisfação, ela tem sua raiz na ingratidão. Então, por exemplo, o que é que o ingrato, ele automaticamente ele se torna? Ele se torna um insatisfeito. Ele começa a querer o que é do outro. Ele começa a querer ser o que é para o outro ser. Se ele não resolve, e ele geralmente é insatisfeito porque ele é ingrato, porque ele não reconhece o que ele tem, ele não reconhece o que ele já faz, ele não consegue ver o que Deus já entregou a ele. A partir do momento que ele é cegado em relação ao que Deus já lhe deu e em relação ao que já faz para Deus, ele começa a querer o que é do outro. E aí é onde ele começa a ser levado a trabalhar para herdar o lugar do outro. E aí é onde, então, nasce a rebelião e fica, então, estabelecida a ausência dessa paz. Mas quando eu entendo que eu não sou menos importante, porque existe quem trabalhe entre nós e existe quem está sobre nós, colocado por Deus, isso aqui, quando eu entendo que isso não me torna menos importante ou mais importante, o que é que vai acontecer? Eu vou reconhecer, eu vou ter em autoestima, eu vou amar, e isso vai trazer o que no meio do povo? Paz. É isso. Então, começa onde? No meu coração. Assentar no meu coração de que eu estou vivo por graça. Que nem vivo eu merecia estar. O que dizer ser obreiro? O que dizer ser pregador do evangelho? O que dizer ser um crente em Jesus Cristo? Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu não serei insatisfeito e é impossível que, sendo satisfeito, eu me torne um rebelde, reproduzindo assim o caráter daquele que é o pai de toda rebelião. Digite o telefone dele. Me passa o telefone para adquirir o livro do senhor. Pai, deixa eu ver aqui, só um minuto. Não, o senhor fala, Daniel vai digitar e eu vou fixar o comentário. Eu acho que ele... Qual o telefone? 011 98642 56. Só um minuto. Ele tem que procurar em algum lugar o telefone. 98642 0658. WhatsApp para atender as pessoas que querem adquirir um livro sobre esse assunto. Isso, 011 98642
0658. Eu vou fixar o comentário. Posso falar de novo? Já pus aí, fixei o comentário. Ok. É isso, estamos à disposição. O senhor tem mais livros aí para mostrar? Eu tenho, não aqui comigo, tá lá no seu Instagram, que o senhor está em viagem. Isso, estou em viagem, mas eu tenho outros títulos na área da conflitos familiares, como vencê-los, vocação, como descobrir a minha, conhecendo Deus nas tempestades e as 7 leis do evangelismo, que é um tratado sobre a vida da igreja, o que é igreja, o que não é igreja, qual a missão da igreja, o que não é missão da igreja, o problema que o grande problema da igreja são as falsas missões. Nada mina mais a força da igreja do que as falsas missões. Então a igreja está envolvida demais com aquilo que não é para ela se envolver e fatalmente ela deixará de se envolver com o que é para se envolver. Meus irmãos, o que a gente aprendeu aqui nessa live? Lealdade na ausência, na presença. Lealdade é testada. Moisés foi leal ao povo, mesmo o povo sendo desleal para com ele. Cristo é o modelo perfeito de obediência. E sempre nós falamos tanto aos líderes quanto aos liderados. Moisés foi leal ao povo, na ausência do povo. Paulo quis abrir mão, disse que desejaria até abrir mão da própria salvação pela salvação de Israel, se possível. Nós também concluímos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que os liderados devem ter os seus líderes em grande estima, amá-los, reconhecê-los, mas nós também apresentamos o tipo de líder que terá essa lealdade. Líder que esteja no Senhor, líder que admoesta, pregando o evangelho, e o líder que trabalhe para a obra, pela obra, a motivação. Então, nós precisamos ter discernimento de que tipo de líder nós nos submeteremos ou colocaremos, pastor, a nossa cabeça debaixo da mão de Deus. Exatamente. E esse é o segredo de um ministério bem-sucedido e, como o senhor fez aí um resumo muito bem feito, eu volto lá no início da nossa conversa de que um ministério bem-sucedido é um ministério com longevidade. Longevidade, história. Então, nada mais glorioso do que você encontrar uma pessoa hoje fazendo uma coisa e daqui 10 anos você encontrar a pessoa fazendo a mesma coisa, com o mesmo sentimento. Sim. A Bíblia trabalha com a verdade. Então, quando a gente fala de lealdade a líderes, estamos falando de líderes de verdade. Exato. Não líderes infalíveis, mas de verdade. Tem gente aí que não é líder. Homem de Deus. São de homens de Deus. A Bíblia ensina lealdade a pastores, lealdade ao governo, lealdade ao seu casamento, lealdade. E isso começa, pastor, de dentro de casa. Pequenos grupos, na empresa onde você trabalha. Sem dúvida. Você e seu mentor, você e seu pai biológico, você e seu pai espiritual. Pastor Elias, muito obrigado. Eu vou liberar mais uma vez o comentário para as pessoas virem seu número aí. Eu que agradeço. Eu estou à disposição sua, da sua casa. Sua casa é uma bênção. Sua esposa, a cantora Luana, é uma bênção. O bispinho Eliseu também é uma bênção. Vocês são do nosso coração. Volta e meia, minhas filhas perguntam por você. Cadê o tio Eliseu? O tempo que vocês estiveram na nossa casa, quando ainda morávamos no Rio, foi um tempo muito especial. Eu estou sempre à sua disposição. Obrigado, amigo. Oro e torço
pelo sucesso de vocês, mas que, sobretudo, Deus preserve vocês, guarde vocês com saúde, com paz, e que daqui 10 anos, se o Senhor não voltar até lá, nós continuemos aí dentro desse propósito de pregarmos a palavra em um tempo tão confuso e tão difícil quanto o que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela oportunidade. O Carlos Emael está aí na live. O senhor fez prefácio para ele, não fez? O Carlos Emael, gente boa, servo de Deus, grande amigo, já de alguns anos, gente finíssima. E eu estou à disposição das pessoas que acompanham o seu ministério para aquilo que nós formos úteis, tá? Se precisar do número de telefone da José... Sigam o pastor Elias Torralbo, muito conteúdo, muita riqueza teológica. O pastor Elias Torralbo é um mestre, mas que a teologia não ficou na mente. Desceu para o coração e faz ele ficar de joelho. E a teologia do pastor Elias também escorre pelas lágrimas. Então, você precisa seguir esse homem para ter uma vida mais enriquecida com a palavra de Deus. Obrigado, amigo. Amo sua vida, amo sua família. Amém. Um abração para todos. Um abraço. Um beijo no coração. Valeu.